Vinde, Santo Espírito. 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 Vinde, Espírito Santo, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho, calma, na aflição, consolo, na angústia, paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças, comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude e a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Vinde, Santo Espírito. Vinde, Santo Espírito. Vinde, Santo Espírito. Queria que agora você fizesse um exercício, respirasse profundamente, o mais profundo que você consegue. Se você pega o dedo indicador, não é, e o dedo anular, coloca perto do seu umbigo e respira de uma forma bem profunda, ao ponto de você sentir o seu diafragma que se movimenta, né? Sentir que o ar vai lá no fundo. Pois é, espiritualidade tem a ver com respiração. Entrar no respiro. E olha só que a palavra espírito tem a ver com respiro, com inspiração, com expiração. Também é um conjunto. A Bíblia hoje fala, na primeira leitura, da criação do ser humano. E fala que Deus que tinha criado esse mundo e que ao Oriente ele planta um jardim, não é? E ele cria do chão o ser humano. Depois que esse ser humano estava pronto, Deus sopra pelas narinas do ser humano e o homem passa a ser um ser vivente. Você já notou que a gente quase não presta atenção na respiração? Agora que eu falei, você está prestando atenção na sua, não é? É verdade, a respiração está ali, é o que faz a gente viver. E a espiritualidade tem a ver também com isso, essa presença de Deus que está dentro de nós, mas que muitas vezes a gente não nota. Deus colocou o seu sopro, o seu hálito, o seu respiro dentro de nós.
Muitas vezes quando a gente fala de Espírito, a gente pensa no Espírito Santo, né? Já temos a catequese feita, mas depois para a gente se sentir vivo, essa alma viva, esse coração que pulsa, é graças a esse Espírito que Deus coloca dentro de você, que Deus coloca dentro de mim. Agora de novo eu quero que você faça o mesmo movimento que eu disse e coloca o dedo sobre o umbigo, respira bem fundo. E deixa o ar sair. E agora canta comigo também. Vinde Santo Espírito, respira. Vinde Santo Espírito, é o hálito de Deus, é o sopro de Deus que fez de nós seres viventes. Vinde Santo Espírito, vinde Santo Espírito. Como a gente precisa que se renove em nós esse Espírito de Deus. Davi, depois que cometeu um pecado muito grande, o profeta Natan alertou para o pecado que ele tinha cometido, e ele compôs um dos salmos mais belos da Bíblia, dois, né? São 150, todos muito belos, e o Salmo 50-51, todas as sextas-feiras nós lemos na liturgia das horas, na chamada oração das laudes, no louvor matutino, esse Salmo 51. E ali tem um momento em que, ao rezar esse salmo, Davi diz assim para Deus: cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ou seja, não retireis de mim esse sopro que está presente, mesmo se na minha vida eu tenho falhas, mesmo se na minha vida eu tenho dificuldades. Renova em mim um espírito decidido, também diz Davi, cantando, rezando esse salmo no qual ele coloca o pedido do perdão dos seus pecados. Portanto, a cada dia, quando a gente reza Vinde Santo Espírito, a gente está pedindo a Deus que Ele recrie o homem, o ser humano, a mulher que você é. Quando a Bíblia, no dia de hoje, fala dessa criação do ser humano, a gente deveria lembrar-se de uma coisa: você e eu, nós somos criação de Deus. E Deus, através de você e através de mim, tem uma palavra original para o mundo. Você tem uma mensagem que ninguém mais na face da terra tem. O povo costuma dizer, não é, que Deus, quando criou a gente, quebrou a forma. É esse homem formado do pó da terra. Não é? Aqui depois a Bíblia vai dizer que chama-se de Adam. Adam significa aquele que tem origem na Adamá, ou seja, na terra. Nós seres humanos somos assim, formados da terra, mas com esse sopro de Deus que está em nós. Às vezes a gente só pensa nesse aspecto, né? Da terra que a gente é, da fragilidade que a gente é, e se esquece desse sopro de Deus que está presente em nossos corações. Aí a liturgia hoje no Salmo 103 nos ensina a dizer: bendize minha alma ao Senhor. Meu Deus, como sois grandes, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. E diz: se tirais o seu respiro do ser humano, eles perecem e voltam ao pó de onde eles vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e a terra toda fica renovada. Vinde Santo Espírito, vinde Santo Espírito, vinde Santo Espírito. Os alemães costumam dizer que quando a gente ouve assim uma musicazinha, como esse refrão que a gente canta, eles dizem que isso é uma espécie de Ohrwurm, um vermezinho na orelha. Eu sei que durante o dia muitas vezes você vai se lembrar dessa melodia. E você, sobretudo, deixe que o Espírito cante em você essa canção, que ele renove em você a sua força, a sua energia, e lembre que se é verdade que você veio do pó da terra, que a humanidade vem dessa fragilidade, você também tem o sopro de Deus.
Enquanto você está respirando, é que Deus está renovando o seu espírito em você. Então, presta mais atenção nesse sopro de vida que está presente em seu coração. E o nosso Deus diz assim: eis que eu faço nova todas as coisas. Cada dia, quando a gente desperta, Deus que renova a nossa vida, a nossa existência. E assim a gente olha também para o Evangelho que a liturgia nos oferece no dia de hoje, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos de 14 a 23. Nós ontem vimos como tinha uma embaixada que tinha vindo lá de Jerusalém para fiscalizar Jesus e o que ele andava dizendo, o que ele andava ensinando. E essas pessoas tiveram logo que dizer a Jesus, né? Que os discípulos dele estavam comendo sem lavar as mãos. Não se trata de um ato de higiene. Não é isso não, a higiene tem que ser preservada. A questão é que eles faziam daquele ato de higiene e elas passavam para uma atitude moral, para uma atitude ritual. Como que dizendo, se tinha certas coisas que você fazia que eram atos impuros, e ali você não podia participar dos ritos que tinha no templo. E nesse sentido as mulheres eram as mais prejudicadas, né? Porque todos os meses, por causa do seu fluxo menstrual, elas entravam naquilo que era chamado de uma impureza ritual. E os homens também, os esposos, tinham que ter cuidado de tomar distância das suas mulheres para não entrarem nessa impureza ritual. Jesus hoje, no meio ali estava aquela embaixada que tinha vindo de Jerusalém, fiscalizando tudo, e Jesus colocou no lugar deles, Jesus com uma autoridade que só ele podia ter. Imagina esse pessoal vindo lá de Jerusalém, com aquelas túnicas de quem eram os mestres, né? Quando a gente vê também nos tribunais, né, como entram os juízes, os advogados, com a toga, com aquela roupa, ou então nós, padres, né, com aquelas roupas todas que a gente usa na hora da celebração, vem aquele povo lá, e Jesus ali, simples carpinteiro da região, mas Jesus cheio de uma ousadia muito grande, disse tudo aquilo que nós escutamos no Evangelho de ontem. Se você quer saber, vai ao vídeo de ontem que você encontra a história. Mas hoje Jesus pegou e chamou a multidão. Enquanto estavam essas autoridades todas ali, chamou a multidão. E é interessante, né? O verbo que nós encontramos no texto latino é advocare, da onde vem a palavra advogado. Jesus, como que é o advogado de toda aquela gente, porque Jesus é o advogado dos pobres, chamou aquela gente toda, chamou para ele. A vocação nossa é ir para Jesus. A gente não pode se perder com olhar em outras coisas, não. É ir para Jesus. Jesus chama toda aquela gente e disse uma coisa para eles. Aí Jesus disse para a multidão: escutai-me, vós todos, e compreendei. Presta atenção nesses dois verbos, escutar e compreender. Hoje é quarta-feira, né? Você se lembra o que eu disse a semana passada? Se não, vai lá e assiste o vídeo da quarta-feira passada, porque eu falei uma coisa que era interessante. Eu disse que nesse ano de São José, eu gostaria de toda quarta-feira ser atento a São José, porque quarta-feira é dia que na devoção popular a gente se lembra de São José. E tem uma coisa que era muito importante. Os pais de família de Israel, eles escreviam na porta da casa, eles carregavam uma fita enrolada no braço, às vezes até numa caixinha aqui, esse primeiro mandamento de Deus ao povo de Israel, que é chamado Shema. Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. A gente encontra isso no livro Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 6. Diz assim: o Senhor disse para Israel, né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. E continua: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Olha a beleza disso. É assim que a gente deve amar a Deus, com toda a força, com toda inteligência, com toda a nossa capacidade. Mas é o verbo a palavra de escutar a Deus, e o mandamento é esse de amar a Deus. Portanto, o central na escuta a Deus é aprender a amar. Então, com José, seguramente Jesus aprendeu a amar a Deus. E aqui ele aprendeu a colocar o essencial em primeiro lugar. Justamente esse essencial que é invisível aos olhos, como diz o autor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Ele vai dizer isso: o essencial é invisível aos olhos, não são essas regras, essas coisas, a mão que está limpa ou que não está, aquelas coisas que a gente vê, que a gente mede. O essencial a gente não consegue ver, está lá,
dentro do coração, e só com o coração a gente vê, e só com o coração a gente interpreta, e a gente sabe bem. Então eu penso que quando Jesus chamou essa multidão e disse para eles, escutai-me, compreendei, e tendo aquele eco do Shema nos seus ouvidos, eu penso que essa atitude que era própria de José, com quem ele aprendeu a amar a Deus, e aprendendo a amar a Deus, ele aprendeu também a amar o próximo, a considerar as pessoas. Jesus então falou para aquelas pessoas com esse sentimento de amor profundo em seu coração. Aí Jesus diz uma coisa importante para eles. Entendam bem isso aqui. Não tem nada fora do homem que pode tornar a pessoa impura. Nada fora do homem. Ou seja, o que está fora do homem é aquilo que está no mundo. E olha, presta bem nessa palavra. Presta atenção. Mundo. Mundo significa puro. Vê que quando uma coisa está muito suja, a gente diz que é uma coisa que está imunda, não munda, está suja. O mundo é um lugar bom. E tudo aquilo que está no mundo pode ser útil para mim, pode ser útil para você, desde quando a gente saiba entrar no mundo e fazer uso do mundo na ação de graças e com o coração purificado e sabendo que o mundo é obra de Deus, é dom de Deus. Portanto, a matéria, o mundo, aquilo que Deus criou, não é ruim não, é coisa boa, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E Jesus ensina, isso não pode tornar uma pessoa impura. Muito bem. Todo mundo foi embora, Jesus agora entra numa casa e os discípulos não tinham entendido muito bem e perguntam uma coisa para Jesus. É que já essa imagem aqui da casa, eles entram numa casa. A palavra casa, em grego, se diz oikos. Daí vem a palavra, por exemplo, paróquia, paraoikos, aquilo que está em volta da casa. A sua paróquia deve ser essa casa, deve ser esse lugar onde a gente entra e aprende com Jesus e ouve a palavra de Jesus e tem como um ponto de referimento. Mas oikos também é a palavra, depois que dá, por exemplo, a palavra oikomene, de onde vem a palavra ecumenismo, né? Estamos falando que a próxima campanha da fraternidade será uma campanha ecumênica, ou seja, universal, aberta. A gente aprende a ver o mundo como uma casa, e o mundo é algo, como a gente diz, algo puro, que Deus cria limpo. E é limpo sobretudo porque, como diz São João, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que quem ame esse Filho se torne de verdade filho e seja salvo através dele. Então voltamos ao nosso texto. Jesus diz que não tem nada que torne um homem impuro, a não ser aquilo que realmente pode estar saindo de dentro do mundo. Então Jesus pergunta, mas vocês também não conseguiram entender o que eu falei? Não. É aquilo que entra na pessoa que torna a pessoa impura. Não o que entra porque não entra em seu coração. Não é? Não compreendeis que nada de fora que entra na pessoa a torna impura, porque não entra no coração. A comida, tudo que se come não vai para o coração da pessoa. Jesus diz, vai para o estômago, e do estômago vai para a fossa. A gente pode perguntar, quer que desenhe para vocês qual é o movimento? E depois Jesus acrescentou, o que sai da pessoa é que torna a pessoa impura. Roubos, más intenções, imoralidades sexuais, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Essas coisas assim que saem dentro do coração da gente pode tornar a gente impuro. De novo eu volto àquilo que eu dizia a vocês, né? Com o Salmo 51 que a gente reza toda semana, que a gente pede a Deus, cria em mim um coração que seja puro. E Jesus diz, né, que quem tem o coração puro enxerga a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vão ver que Deus está presente em volta de nós, vai ver que Deus está presente sustentando a sua criação, vai ver que Deus está presente abençoando-nos em tantas coisas belas dessa vida. Hoje a igreja celebra a festa, a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica era irmã de São Bento. E São Bento se encontrava com ela uma vez por ano, ia lá no convento onde elas estavam, tinha uma casinha, um lugar onde ele se encontrava, e ela, acho que estava pressentindo que morreria, e pediu a Bento para ficar com ela ali aquela noite, falando sobre as alegrias do céu. Mas São Bento disse, olha, que é isso? Eu passar a noite fora lá da minha cela? Nem pensar.
E Santa Escolástica olhou para Bento, pegou as mãos, trançou desse jeito, botou em cima da mesa e apoiou a cabeça e fez uma oração. Quando ela estava nessa oração, estourou uma trovoada, uns raios de lá de fora, caiu uma chuva tão forte, que São Bento não pôde voltar para casa, né? Tinha já terminado de jantar e teve que passar a noite ali com ela. Mas quando ele viu aquela tempestade, ele olhou para ela: mas o que é que você fez? E Santa Escolástica disse para ele: eu te pedi e tu não me escutaste. Então eu pedi a Deus, eu pedi ao Senhor e Ele me escutou. O início desse evangelho de hoje era justamente falando disso, né? Jesus que chega para a multidão e diz assim: escutai-me. Minha amiga, meu amigo, é tão bom saber que Deus, que Jesus, que pede que a gente o escute, Ele também nos escuta. Nós começamos esse vídeo de hoje dizendo: vinde Santo Espírito. O Espírito de Deus nos escuta, Ele vem. Realmente Ele vem, Ele atende o nosso pedido, Ele atende a nossa oração, Ele atende a nossa prece. Então eu quero desejar para você no dia de hoje que seja um dia de escuta, que você seja capaz de escutar a Deus, mas seja também capaz de escutar o irmão e a irmã. Não é como São Bento viu aí, teve que ser forçado a escutar. Às vezes a vida força a gente a escutar o que muitas vezes a gente não está querendo, mas que é importante escutar. Então eu quero desejar para você um dia de muita escuta, de muita paz e de muita luz. Mas eu quero saudar aqui a tanta gente. Ontem eu sei que teve uma pessoa que pediu para rezar pela filha. Alguém me alertou depois disso, porque na hora eu mesmo não prestei atenção. É que eu não consigo ler todas as intervenções na medida que vai subindo aqui. Então eu quero mandar um abraço aqui para Mima Costa, para Fabiana, que é minha afilhada em Amargosa, para Ana Barreto, para Carla Fátima, bom dia Fabiana, para Lani lá em Ilhéus, para Mari Santos, que eu não saberia identificar bem de onde é, Pedrinho, em Amargosa, Deus te abençoe, nos caminhos da filosofia. Parabéns pelo seu artigo, né? Publicado lá na revista de filosofia. Gostei do artigo bom, que vale a pena ler. Faz girar, faz conhecer seu pensamento por aí afora. Deus te abençoe, a Ana Barreto, a minha amiga Eliane Peixoto. Eliane, beijo grande. Eliane, companheira de tantas horas, me ajudou muito lá no seminário menor, dando as aulas de português para os nossos seminaristas, muitos deles hoje já padres. Muito obrigado, Eliane. Tenho aqui a pedagogia, estava esperando para começar o dia. Um abraço grande para você aqui, Deus te ilumine aí nos caminhos da pedagogia. Sena Wesley, um abraço para Wesley, também aqui para Vani Brito, para Maria Eureni lá em Pernambuco, no Ceará, um abraço aí para o Padre Freitas, um abraço aqui para a Valéria, aqui que eu vejo, para Edivande, quem mais? Maria Sampaio, a Natália Mercedes, companheira de muitos momentos, foi minha catequista, me acompanhou na Pastoral de Juventude, obrigado por você estar aqui, para a senhorinha, Anne, como é que tá você? Tudo bem? Abraço para vocês. Eu não sei se você tá em Ubaíra ou tá em Santo Antônio de Jesus. Neuza, um abraço grande para você. Maurício e a família inteira. Silvia, um abraço grande, Silvia, cuja mãe foi minha professora aí em Amargosa. Um abraço grande, Silvia, a você e toda a sua família. Jair Reis, um abraço para vocês. Coelho ali, um abraço para você ali. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre. Magno, nosso seminarista. Antônia Fonseca, mãe da Valéria, não é isso? Muito bem. Um abraço grande para você. Aliás, está a Silvia me dizendo aqui que foi ela quem pediu a oração pela filha. Então, Deus abençoe a tua filha, Silvia, e abençoe você também, que você seja sempre essa mãe que dá esse exemplo de vida e de fé cristã. Rosa Santos, um abraço grande para você. O Adriano Barreto. Ok, então fui saudando vocês todos e vocês que vão assistir o vídeo depois que ele estiver aí no IGT e pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe você, guarde, proteja sempre. Obrigado a você que está nos acompanhando o nosso perfil aqui no Instagram. Obrigado a você que está inscrito no nosso canal do YouTube. Boa Notícia, que quer deixar a vida com gosto de Palavra de Deus. Vocês que acompanharam essa meditação aqui agora, depois que estiver no IGT, vai lá, curte, porque isso é muito bom, ajuda a impulsionar. Vão lá no canal também do YouTube, curta, isso faz bem, não é, para a divulgação do conteúdo e que chegue a outras pessoas essa mensagem. Então venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.